A questão de número 10 é uma questão no campo da mecânica, também a aplicação de forças, e o enunciado informa lá que um enfeite pendurado no teto de uma loja de animais é formado por 3 elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. Então nós estamos vendo aqui o tal enfeite na loja. As massas dos elefantes, de cima, do meio e de baixo, são respectivamente 40, 60 e 100 gramas. Considerando G igual a 10 e desprezando as massas dos fios, os valores da tensão nos fios superior, médio e inferior serão respectivamente iguais a quanto? Então eu tenho como objetivo descobrir quanto há de tensão neste fio, que é o inferior, neste que é o fio médio e neste que é o fio superior. Nós podemos simplesmente avaliar a questão da seguinte forma: o fio superior, este aqui, é o que está nesse momento submetido à maior tensão, uma vez que ele é quem sustenta essa estrutura toda aqui. Na verdade, esse fio está mantendo todo esse conjunto equilibrado. Se eu tenho um elefantezinho de 40 gramas, um de 60 e um de 100, a massa total deste conjunto é simplesmente a soma das massas individuais e vai corresponder a 200 gramas. 40 mais 60 mais 100. Os 200 gramas eu vou expressar como 0,2 quilos. Uma massa de 0,2 quilos, quanto pesa? Ora, vamos lembrar que o peso de qualquer corpo pode ser obtido multiplicando a sua massa pela gravidade. A massa expressa em quilos, 0,2, multiplicada pela gravidade 10, remete a um valor de 2 newtons. Então, esta estrutura toda pesa 2 newtons. Portanto, a força de tração, a força do fio para erguer essa estrutura toda precisa ser igual ao valor do peso. Se o peso é de 2 newtons, essa tração deverá valer os mesmos 2 newtons. Então, a tração no fio superior é imediata de ser obtida, ela tem valor 2 newtons. Seguindo uma linha semelhante, nós vamos obter as demais tensões. Como? Vejamos lá, eu vou agora considerar que o fio que ocupa a posição média sustenta apenas esta estrutura aqui. E nessa estrutura eu tenho uma massa de 160 gramas, ou 0,16 quilos. O que significa um peso 0,16, a massa vezes a gravidade 10, 1,6 newtons. Se essa estrutura sustentada pelo fio médio pesa 1,6 newtons, a tração neste fio vale 1,6 newtons, o suficiente para equilibrar a estrutura. Então eu tenho lá no fio superior uma tração de 2 newtons, tenho no fio médio uma tração de 1,6 newtons e, seguindo a mesma linha de raciocínio, o fio inferior sustenta um único elemento, de massa 100 gramas. A massa de 100 gramas vai corresponder a 0,1 kg. Portanto, o peso deste objeto, 0,1, que é a massa, multiplicado por 10, que é a gravidade, 1 newton. Se este objeto pesa 1 newton,
a tração no fio para mantê-lo em equilíbrio, evidentemente que valerá também 1 newton. Portanto, temos como resposta, na sequência em que me foi perguntado, nos fios superior, médio e inferior. No fio superior, uma tração de 2 newtons, no fio médio, uma tração de 1,6 e no inferior, uma tração de 1 newton. 2, 1,6 e 1 é o que aparece na alternativa B, que responde corretamente a nossa questão. Essa é a resposta da questão de número 10. A questão de número 11 se encontra no campo da física ondulatória e utiliza aí, como forma de contextualização da mesma, as chamadas fibras ópticas. Então ele diz que as fibras ópticas revolucionaram as comunicações, pois substituíram com incomparável eficiência os pulsos elétricos através dos cabos metálicos. Os sistemas de comunicações transmitem informações e dados através de pulsos luminosos, cuja frequência é de 10 elevado a 11 pulsos por segundo. A velocidade de propagação da luz nas fibras ópticas é igual a 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. O comprimento de onda desses pulsos nas fibras ópticas, quanto vale? Então, é uma questão, conforme dissemos, na área da física ondulatória, mas uma pergunta de aplicação relativamente simples aí da expressão geral de propagação das ondas. Ele nos informa tanto a velocidade quanto a frequência de vibração das ondas e nos pede que determine o comprimento de onda das mesmas. Nesse caso, nós vamos fazer uso da expressão V igual a lambda vezes F, onde podemos dizer que lambda é igual a V sobre F. O F que multiplica passa para cá dividindo. No caso do nosso problema, a velocidade com que as ondas se propagam, 2 vezes 10 à oitava metros por segundo. E a frequência, vamos dar uma conferida lá, 10 elevado a 11 pulsos por segundo. 10 elevado a 11 pulsos por segundo. Nós teremos como resultado aqui 2. Eu multiplico, melhor, eu divido as potências de mesma base, repetindo a base e subtraindo os expoentes. 8 menos 11, menos 3. 2 vezes 10 a menos 3 metros é o comprimento de onda. Vamos verificar como as alternativas foram apresentadas. Como elas estão todas em metros, a alternativa 2 vezes 10 a menos 3 aparece lá na letra E. Nós tivemos então aí uma questão ainda da física ondulatória, mas de uma aplicação relativamente simples. Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Belo, professor de Física, e nós estamos aqui na nossa sequência de questões de vestibulares simulados, num formato bastante interessante, questões muito similares ao que são aquelas que são cobradas nas provas do Enem. A nossa questão de número 12 entra na área da termologia. E o enunciado informa que um fogão alimentado por um botijão de gás com as características descritas no quadro seguinte tem em uma de suas bocas um recipiente com 1 litro de água e ele informa que 1 litro de água corresponde a cerca de 1000 gramas, que leva 10 minutos para evoluir de 20 graus a 100 graus Celsius. Ele informa ainda que o calor específico da água vale 1 caloria por grau Celsius e diz que para estimar o tempo de duração de um bujão, um fator relevante é a massa de gás consumida por hora. Evidentemente, nós temos uma massa gasosa dentro do botijão. À medida que vai sendo utilizado, esse gás vai sendo queimado, essa massa vai sendo consumida.
Mantida a taxa de geração de calor das condições acima e desconsideradas as perdas de calor, a massa de gás consumida por hora em uma boca de gás desse fogão é de aproximadamente quanto? Bom, eu tenho aqui uma tabela informando que num botijão de gás comum nós temos ali uma massa total de 13 quilos e o calor de combustão é da ordem de 600 calorias por grama. Eu coloquei nesse botijão, na verdade eu coloquei no fogão alimentado por esse botijão 1 litro d'água, cerca de 1000 gramas, que em 10 minutos teve a sua temperatura aumentada de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Ora, à medida que o gás foi sendo queimado, ele foi liberando calor para a água. Na medida em que o problema me manda desconsiderar a perda de calor para o ambiente, eu vou admitir que todo o calor oriundo da queima do gás foi transferido para a água, provocando a sua elevação de temperatura. A quantidade de calor transferida para a água pode ser determinada pelo produto MC ΔT. Uma vez que na faixa entre 20 graus e 100 graus, nós não temos mudança de estado físico. Nós temos exclusivamente uma variação na temperatura, que eu identifico como um processo sensível. A massa de água em questão aquecida é de 1000 gramas, o calor específico da água é 1, e como ela evoluiu de 20 para 100 graus, houve uma variação de 80 graus. Isso significa que a queima do gás nesses 10 minutos transferiu 80.000 calorias para a água. Ora, se em 10 minutos a queima do gás transferiu 80.000 calorias, se ele ficasse 1 hora queimando o gás, e 1 hora contém 10 minutos 6 vezes, haveria então uma produção de calor 6 vezes maior do que essa. 80.000 calorias em 10 minutos. X calorias em 60 minutos. 60 minutos é 1 hora. Como esse número aqui foi multiplicado por 6, evidentemente que esse número aqui será aquele lá multiplicado por 6. Então, o valor do meu X aqui será 80.000 vezes 6, 480.000 calorias. Então, a cada 1 hora, a queima do gás produz 480.000 calorias. Na tabela que nos foi fornecida, e nós vamos retornar lá à tabela, ele me diz que para cada 1 grama de gás queimado são obtidas 600 calorias. Para cada 1 grama eu obtenho 600 calorias. Vou fazer uso dessa informação aqui. 600 calorias eu obtenho queimando 1 grama de gás. 480.000 calorias eu obtenho queimando Y gramas do gás. Evidentemente que se aumenta a massa, aumenta a quantidade de calor. Eu tenho aqui o que nós chamamos de uma regra de 3 direta, que vai me levar a uma multiplicação em X. Então, nós diremos que 600Y, esse produto é igual a esse aqui, é igual a 480.000. De imediato, já posso simplificar 2 zeros com 2 zeros, e dessa forma direi que Y é igual a 4.800 dividido por 6. 4.800 dividido por 6 vai dar 800. 800 o quê? Gramas. Então, para queimar 400,
para obter 480.000 calorias, é necessário que seja queimado, olha lá, 800 gramas desse gás. A pergunta do problema é: mantida a taxa de geração de calor, a massa de gás consumida por hora em uma boca de feijão, em uma boca desse fogão, é aproximadamente 800 gramas. A alternativa é, respondendo aí corretamente a nossa questão. Então, questão na área da calorimetria, né? Uma questão que envolvia aí o conhecimento de fórmula das transformações sensíveis e o uso da tabela fornecida pela questão. A próxima questão, a questão de número 13, apresenta aí uma fotografia de uma cidade inteiramente branca e vem lá com a frase, né? Pinte o telhado de branco e ajude o planeta. Um estudo recente do Laboratório Nacional Tal, na Califórnia, mostrou que pintar os telhados de branco ajuda a combater o aquecimento global. Explica-se. Enquanto as coberturas escuras absorvem 80% do calor externo, as claras refletem até 90% da luz solar. Com isso, cidades com mais telhados brancos sofreriam menos com as ilhas de calor. Além disso, a temperatura interna também diminui e assim os ambientes exigem menos ar-condicionado, o que reduz o consumo de energia e as emissões de CO2. Um telhado branco de 100 metros quadrados compensa cerca de 10 toneladas em relação à emissão de CO2. Além disso, a temperatura interna também diminui e assim os ambientes exigem menos ar-condicionado, o que reduz o consumo de energia. Bom, esse trecho aí, ele acabou sendo publicado numa revista cujo site aparece aqui a sua localização, a sua identificação. Então, basicamente, o informe principal da questão e o enfoque da questão se dá sobre a questão do telhado ser pintado de branco, o que faz com que haja um aumento da reflexão da luz solar. Na medida em que há uma alta dose de reflexão, e o enunciado cita cerca de 90% da luz solar é refletida, há uma redução significativa da temperatura interna do ambiente, o que faz com que as pessoas necessitem de uma menor utilização de aparelhos de refrigeração. Esses aparelhos, eles têm uma forte contribuição na emissão de CO2, consequentemente no chamado aquecimento global. Na medida em que eu utilizo menos esses aparelhos, eu faço um menor lançamento de CO2. Foi tudo isso que o enunciado procurou descrever. A pergunta basicamente se encontra aqui. O aparelho de ar-condicionado é um grande consumidor de energia elétrica e evitar utilizá-lo constitui uma interessante política de economia de energia. Em relação ao texto, nota-se que, ao se pintar de branco os telhados de uma casa, o fenômeno físico que faz com que a temperatura ambiente de uma residência seja menor do que a temperatura externa. Ora, o que faz aumentar a temperatura no interior do ambiente? A retenção de calor, a absorção de calor. Se eu tenho a superfície branca, eu aumento a reflexão, diminuindo significativamente a retenção de calor. Então, analisando aqui as alternativas que me foram oferecidas, eu tenho aumento da absorção da luz incidente no telhado? Não, pelo contrário. Eu tenho diminuição da refração da luz incidente no telhado? Não. O erro aqui está no emprego do fenômeno da refração, que não é o caso.
eu tenho uma diminuição da reflexão da luz incidente no telhado, que aparece corretamente na letra E. Essa é uma questão caída num simulado, mas na versão 2013 do Enem, se vocês lembrarem, aqueles que já tiveram a oportunidade de consultar a prova, foi colocada a questão das duas garrafas PET, uma delas toda pintada de branco, a outra toda pintada de preto. Ambas eram expostas à luz solar. Num primeiro momento, o aquecimento da garrafa pintada de preto era significativamente maior do que o da garrafa pintada de branco, por conta dessa maior absorção causada pela superfície negra. E a questão ainda abordava o processo inverso, que é o processo do resfriamento, da liberação de calor. Aquele que absorve muito rapidamente, que é o caso da superfície negra, também libera muito rapidamente quando se dá um processo de liberação de calor. Então o resfriamento dessa superfície negra acontecia também num tempo menor do que o resfriamento da superfície branca. Então, resumindo, a superfície branca absorve muito pouco e reflete muito intensamente. A superfície negra absorve intensamente e reflete muito pouco, reflete o mínimo possível. Aquele que é bom absorvedor, que é o caso da superfície negra, é também bom emissor quando é um processo de emissão. Esta, portanto, é a solução e os comentários adicionais dessa nossa questão.